Você sabe quais são os sinais do Alzheimer? Também sabe quais são os principais fatores que podem levar ao Alzheimer? E como é que é feito o seu diagnóstico? E também qual o seu tratamento? Fique até o final do vídeo para saber e conhecer muito mais sobre a doença de Alzheimer. E galera, para quem ficar até o final do vídeo, vai ter um bônus para vocês de um diagnóstico diferente do Alzheimer que muitas pessoas não percebem e pensam que o seu avô ou a sua avó está apenas com um comportamento sexual aumentado, porque está ficando velho e caduco, e que por muitas fofocas, algumas pessoas falam que até mesmo Bruce Willis tem essa doença. Bora lá ver tudo isso agora, mas antes galera, você pode se inscrever e deixar o seu like, que eu agradeço do meu coração por isso. Então agora, bora lá! A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa que afeta o cérebro. Ela é caracterizada pela formação de placas de proteínas beta-amiloides e emaranhados de proteína tau, que interferem na comunicação entre as células cerebrais. Os principais sintomas incluem a perda de memória, confusão mental e dificuldades de pensamento. Mas esses sinais, sintomas, costumam apresentar uma sequência na sua evolução, o que muitas pessoas não sabem. A pessoa começa primeiro a apresentar uma amnésia dos fatos mais recentes, chamado na medicina de amnésia anterógrada. Ou melhor, como exemplo, a pessoa com Alzheimer não sabe se ontem ele tomou banho ou se hoje, no próprio dia, ele comeu, sendo muito comum chegar no consultório com essa queixa, falando que não está comendo nada, só emagrecendo e que sua família não deixa ele comer de hipótese nenhuma, mas os familiares falam que tem que tirar a comida de perto dele, porque ele não lembra que já comeu e começa a comer toda hora. Logo depois dessa amnésia, é comum a pessoa começar a apresentar algo que é chamado de afasia, ou melhor, ele começa a esquecer palavras simples, como até mesmo café, água e outros. A pessoa pode ficar de frente para um copão de café e não lembrar o nome dele. Depois disso, ele começa a apresentar uma apraxia, que é uma coisa muito preocupante, porque afeta a sua destreza em suas atividades. Ou melhor, como exemplo, ele não consegue abotoar a própria blusa. Depois disso, a pessoa com Alzheimer começa a apresentar algo muito sério, que várias pessoas já viram, que é o esquecimento de lugares e de pessoas próximas, podendo até mesmo esquecer os próprios filhos e onde ele mora. E isso é chamado na medicina de agnosia. Então você já entendeu que ele vai só piorando ao longo do tempo, né? E pior, depois desses esquecimentos, a pessoa começa a apresentar uma certa desorientação, uma incontinência, ou melhor, não sabe como controlar quando fazer xixi ou cocô, e depois até mesmo a imobilidade. A pessoa vai ficar só na cama, que pode provocar até mesmo uma trombose. E essa trombose, infelizmente, pode levar ao seu falecimento. Galera, se você tem alguém na família com Alzheimer, pode ficar preocupado, porque essa doença tem muita relação com a genética, sendo o gene mais mutado chamado de ApoE4. Ela também costuma aparecer mais em pessoas com mais de 60 anos, também em pessoas com síndrome de Down e até mesmo aquelas pessoas muito sedentárias, que não fazem atividades nenhumas. Agora, como é que é feito o seu diagnóstico? Pessoal, antes de falar dos exames que são feitos,
Lembrem que é preciso excluir outras causas que podem confundir com a doença de Alzheimer. Como exemplo, algumas dessas outras causas é a depressão, o uso de benzodiazepínicos, que é o famoso Rivotril, e também outras causas reversíveis, como problemas na tireoide, problemas renais, problemas no fígado, falta de vitamina B12, cálcio e até mesmo quadro avançado de sífilis e de HIV. Mas voltando para o seu diagnóstico, normalmente é utilizado a tomografia e a ressonância, mas esses exames, infelizmente, conseguem apenas ver uma fase mais avançada da doença, mostrando aquela imagem daquela grande atrofia do cérebro. Mas tem alguma forma de detectar essa doença de uma forma mais precoce? Sim, é chamado de SPECT, ou melhor, uma cintilografia de perfusão cerebral. Esse exame é feito através da medicina nuclear, por isso seu acesso é muito difícil, mas com ele é possível verificar o aumento das proteínas no cérebro que destroem ele e provoca a doença de Alzheimer. Agora, como é que é feito o seu tratamento? Infelizmente, não há cura para essa doença no momento, mas existem tratamentos disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas e retardar a sua progressão. Por isso, eu vou falar quais são os medicamentos mais utilizados, mas sempre lembrem de consultar o médico antes de qualquer coisa, galera. Então, pessoal, o Alzheimer provoca uma diminuição de um neurotransmissor, que é chamado de acetilcolina. Por isso, o seu tratamento é focado nisso. A pessoa com Alzheimer toma um medicamento que vai impedir a degradação desse neurotransmissor chamado acetilcolina, sendo o mais utilizado hoje em dia a rivastigmina, mas isso é feito apenas na fase inicial da doença. Agora, para aquelas pessoas com uma fase mais avançada, é preciso utilizar outro, que é chamado de memantina. Agora, novos estudos mostraram que a vitamina E pode ajudar a diminuir a progressão dessa doença. Também tem outros estudos que foram lançados agora, um medicamento que vai liberar as suas células de defesa para destruírem as proteínas que estão destruindo o seu cérebro. E esse medicamento é chamado de aducanumab, que é o famoso para não ficar caduco, mas ainda é muito pouco utilizado no Brasil. Agora, você sabia que existe uma doença que deixa a pessoa com uma desinibição sexual? Ou melhor, você já viu aquela pessoa que ficou mais velha e que do nada começou a pegar nas partes íntimas de outras pessoas? Ou é aquela pessoa mais velha que do nada começou a pensar apenas em sexo? Essa doença é chamada de doença de Pick, que é uma demência frontotemporal. Essa doença costuma aparecer nas pessoas com menos de 60 anos, e nessa doença, devido à atrofia do cérebro nas regiões frontais e temporais do cérebro, a pessoa começa a perder os atos que essas regiões têm suas ações, como por exemplo, por sites que não são confiáveis de fofocas dizem que até mesmo o próprio Bruce Willis tem essa doença, que começou apenas com um quadro de afasia, ou melhor, ele começou a esquecer algumas palavras do seu cotidiano, como chocolate, água e outras coisas. Pessoal, essa doença também começa a levar a pessoa a apresentar uma desinibição sexual, porque a região frontal do seu cérebro controla o seu controle sexual. Como a pessoa com a doença não vai ter esse controle, ela começa a ficar muito desinibida. Ou melhor, ela começa a ficar taradona do nada
e pode até mesmo abaixar as calças em público e também fazer várias outras coisas bizarras. Esse lobo frontal também é responsável para o seu controle do temperamento, ou melhor, ele controla a sua agressividade e nessa doença você não tem isso. Logo, essa pessoa que tem a doença vai querer bater em todo mundo. Também pode ter um aumento na sua alimentação de uma forma muito excessiva, que é chamado na medicina de hiperfagia. Agora, o seu tratamento é preciso de um especialista na área, porque essa doença é muito séria. E galera, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo. Sou eu sozinho aqui com vocês e eu vou sempre me dedicar para trazer o melhor conteúdo para vocês. Eu não recebo para isso, mas eu tenho um único apoio. E você sabe qual que é esse único apoio que eu tenho nesse momento? É a sua inscrição. Sim, é exatamente saber que você se inscreveu no meu canal que vai me motivar a produzir muito mais conteúdos para vocês. E sério, eu agradeço do meu coração pela sua inscrição e pela sua curtida. Muito obrigado e até a próxima!